Eita, perguntinha boa, vamos lá. Como eu relaciono a minha negociação da minha praça que eu estou negociando com a minha negociação lá feita no mercado futuro? Como é que fecha essa conta? Eu fiz um negócio lá no mercado futuro, estou fazendo um negócio aqui na minha praça, como é que fecha essa conta? Legal. Então, aí é importante a gente entender que existe, né, uma diferença entre a praça negociada no mercado futuro e a praça que eu estou negociando. Como eu citei para vocês em alguns vídeos anteriores, a praça do mercado futuro ela está sempre relacionada a uma cotação, ela encerra os vencimentos dela, encerra relacionado a uma cotação de uma determinada praça. Então a gente tem que entender qual é essa praça. No boi, é o índice Exalc São Paulo, essas são as cotações do índice Exalc São Paulo. No milho, é a cotação do índice Exalc Campinas. Na soja, é a Praça de Chicago, que é cotada por um índice que é o de Illinois. Então, você tem essas cotações e a diferença entre essa praça, São Paulo, Campinas, Illinois, a diferença entre essa praça e a minha praça é o que vai formar o diferencial de base da minha região, o diferencial de base da minha negociação, tá certo? Isso vai influenciar o meu negócio. E como é que influencia? Poxa, ainda fiquei com dúvida. Como é que influencia isso? Vamos lá. Então, vamos entender primeiro isso aí. Relação dos preços do mercado futuro com as diferentes regiões, tá certo? Então, o que a gente chama essa diferença entre a praça negociada e a praça de negociação da bolsa e a praça minha de diferencial de base. Ela já é conhecida, bem conhecida no mercado futuro, os produtores mais antigos já conhecem isso, e quem não está acostumado, ela é uma coisa muito bem conhecida pelos corretoras que conhecem essas diferenças de base aí também, ok? Bom, e por que ela existe? O que influencia o diferencial de base? Então, para a gente entender o que influencia, tem as coisas justificáveis, que são, poxa, a localização, a distância até o porto, tem frete, tem um monte de coisa. A exportação foi bem, foi mal, o câmbio subiu, o câmbio caiu, também pode influenciar essa cotação. Problemas sanitários, se você tiver uma doença em uma determinada região, pode ter uma desvalorização muito grande nessa região, influenciando a diferença das duas regiões. No Mato Grosso do Sul, quando teve aftosa, o diferencial de base caiu de 6,5% para 12% em poucos dias. O ICMS cobrado, se mudar o ICMS pode influenciar. Tem coisas que não são justificáveis, por exemplo, como uma safra maior. Então, uma safra maior normalmente abre, quando eu tenho muita oferta, quando tem menos oferta, os diferenciais de base tendem a fechar. Oscilações fortes de mercado podem trazer desequilíbrio numa determinada entre as praças até elas se ajustarem novamente. E isso pode ser uma oportunidade também, né, gente? Porque eu posso travar isso aqui sabendo meu diferencial, conhecendo, entendendo o que vai acontecer no mercado, a tendência vai ter menos oferta, mais oferta, ou algum fator que está influenciando, que pode trazer uma influência, eu posso negociar isso com a indústria. Posso ir lá e fazer um contrato entre duas partes, travando essa relação, e aí eu me protejo destas oscilações. Poxa, mas não entendi, quero entender um pouquinho mais como é que funciona então essa oscilação. Legal, vamos entender então o diferencial de base. Vamos trazer um exemplo para você aqui. Aqui, um diferencial de base, eu trouxe aqui no gráfico de cima a cotação do índice Exalc de São Paulo, do boi gordo, e em azul, né, em verde, e depois em azul uma cotação de uma outra praça aí. Então a diferença dessas duas praças está representada no gráfico de baixo, que a gente vê que tem uma oscilação. Oscilou aí nesse caso entre mais ou menos 5% e 10%. As duas pontilhadas ali, a maior parte das cotações estão entre essas duas cotações. E isso é influenciado por oferta, demanda e todos esses fatores que a gente citou aí. Legal, então vamos fazer um exemplozinho para a gente finalizar? Vamos lá. Exemplo. Então eu estou lá no Mato Grosso, meu diferencial de base médio no Mato Grosso é de 10%. Então se eu travar um preço em 200 em São Paulo, significa que eu vou receber 10% a menos aqui no Mato Grosso, 180. Legalzinho? Fechou. Beleza. No dia do abate, diferencial de base do Mato Grosso abriu. Como eu mostrei, ele oscila, ele abriu para 20%. Poxa, então isso me afeta? Sim, afeta. O preço de São Paulo, no caso do dia da negociação que você vai fazer, caiu para 190, portanto você recebeu R$10 lá na Bolsa de São Paulo, na sua conta corrente, legalzão. O diferencial de base
que era de 10, passou para 20, foi então para R$40. O preço que você vai vender na hora de entregar o boi, você esperava vender a 180, você vai vender a 160. A 160, vendi meu boi, ganhei 10 em São Paulo, fechou 170. Negociação fechada, não negociei o diferencial de base, deixei ele aberto, o mercado oscilou contra a minha posição e isso ninguém te protege, a não ser que você proteja no frigorífico. Legal? Curtiu aí? Quer saber mais? Segue a gente aí, curte a nossa postagem e compartilha com um amigo se você gostou. Um abraço para vocês.